Eu sou funcionário da Administração Geral Tributária, mais propriamente alocado à Direção dos Serviços Fiscais. E hoje vamos falar sobre o Imposto de Veículos Motorizados, que já não é novo para nós, mas que traz várias outras componentes que devem ser exploradas, e hoje vamos explorar a mudança de responsável fiscal. Vamos tentar perceber o que é isso, mudança de responsável fiscal. Vamos tentar entender quando isso acontece, porque é que isso acontece, em que situações devemos intervir, e este é um dos grandes objetivos. Portanto, sem mais demora, vamos fazer uma breve apresentação, porque é sempre bom relembrar o que é o Imposto sobre Veículos Motorizados, as suas incidências, tanto objetiva como subjetiva, e quem são as entidades fiscalizadoras. Portanto, é sempre muito interessante que nós saibamos o que e como é envolvido então o Imposto sobre Veículos Motorizados. Portanto, temos a contextualização, o enquadramento, procedimentos e o portal do contribuinte, que na verdade é lá onde tudo vai acontecer. Falando da reforma, já todos nós sabemos que a reforma começou em 2010 e desde então temos feito essa reforma tributária e o IVM não fugiu à regra, mas dizer que com a entrada em vigor do IVM trouxe consigo algumas responsabilidades fiscais que os adquirentes de veículos, e quando falamos aqui de veículos não falamos apenas de carros ligeiros, de motas, mas sim caminhões, barcos e aviões. Portanto, quando falamos de veículos motorizados, estamos de uma forma geral falar desses todos meios que têm um motor como o seu o elemento comum entre eles. Isso significa dizer que com a entrada em vigor do IVM e com a comercialização, abate, alienação, venda ou aquisição ou mesmo doação de um veículo motorizado, a pessoa que adquire este bem tem responsabilidade fiscal. E é isso que vamos tentar explorar hoje, para garantir então que fiquemos todos alinhados e saibamos então o que de facto devemos proceder quando isso suceder. Portanto, a incidência continua a ser a mesma, não é? A lei não alterou. É todo aquele veículo que esteja matriculado ou registado numa entidade do Estado, ou então a sua incidência subjetiva tem que ver com o proprietário ou o possuidor. O possuidor, na verdade, é aquela pessoa que tem o veículo sob a sua responsabilidade, não necessariamente ser o proprietário de facto. As incidências, já sabemos que ela também traz algumas isenções, e as taxas são expressas num valor fixo. A matéria coletável continua para os motociclos e os veículos ligeiros, continua a ser a cilindrada. Para os veículos elétricos é a potência elétrica, que é em quilowatts. Para os pesados é a tonelagem. Igualmente para as embarcações é a tonelagem da arcação bruta e a pulsação do motor. Já para as aeronaves é o peso máximo autorizado à descolagem. A liquidação é feita de janeiro a junho de cada ano e reporta sempre ao ano anterior. A fiscalização: hoje temos a Polícia de Trânsito, temos a Administração Marítima Nacional e temos a Autoridade Nacional da Aviação Civil. Portanto, são esses órgãos que fazem a fiscalização e a própria Administração Geral Tributária. E agora vamos falar do que é mais importante, que é os procedimentos, quando e como devemos proceder quando tivermos numa destas situações que eu vou passar agora a descrever. A atualização de cadastro é sempre importante que se faça quando nós estivermos numa dessas situações aqui discriminadas. Vamos, se calhar, ser mais incisivos. Os veículos, continuo a referir que os veículos motorizados são as motas, os carros, os caminhões, as embarcações, os aviões,
todos esses veículos caem então nos veículos motorizados. Os veículos desaparecidos, inutilizados, cuja destruição seja evidente, o desmantelamento, a exportação, incêndio, quando se trata de um salvado, ou veículos abandonados, mesmo que estejam naquela situação de transmissão que pode ser onerosa ou gratuita, todos esses veículos devem fazer então atualização junto das entidades de direito. Nós temos várias formas de fazer atualização, não é? A primeira é sempre via portal do contribuinte e deve ser sempre feita pelo contribuinte, portanto, o contribuinte, numa das situações que eu acabei de discriminar, deve dirigir-se a uma das entidades, tanto a Polícia de Trânsito ou a Administração Marítima Nacional ou a própria ANAC, registar o ocorrido para garantir então com este documento dirigir-se à Administração Geral Tributária para fazer então a suspensão da cobrança deste veículo. Nós podemos fazer via portal do contribuinte, que é a ferramenta que está disponível para o contribuinte poder então fazer este arranjo. Depois, se tiver alguma dificuldade de internet ou deslocação, ou seja, por qualquer outro motivo, pode então dirigir-se a um posto fiscal ou então a uma repartição fiscal, mas continuo a dizer, recomenda-se que só se deve dirigir a uma dessas repartições ou postos fiscais, caso não tenha condições para poder então aceder ao portal do contribuinte. Dizer que a falta de atualização do cadastro do veículo, até que se prove o contrário, a pessoa que é possuidora ou proprietária desse veículo fica sujeita então a arcar com as responsabilidades fiscais que esse próprio veículo traga enquanto ele existir, até que se deixe de existir. A atualização vai permitir então que se faça a suspensão ou a cessação do pagamento do imposto. Dependendo da circunstância, ele pode ser suspenso durante 3 anos e depois desses 3 anos o contribuinte deve voltar à Administração Geral Tributária a informar que este veículo durante os 3 anos então não apareceu e a Administração Geral Tributária vai dar o devido tratamento, que possivelmente será a suspensão definitiva da cobrança do imposto. Portanto, para as questões de desaparecimento, mudança de titularidade, que é a transmissão entre vivos e mortos-causa, ou mesmo a inutilização, destruição, abandono ou desmantelamento, todos esses caem neste âmbito. A atualização deve ser sempre por iniciativa do contribuinte, mas se a Administração Geral Tributária, através dos protocolos que tem com as outras entidades, deparar-se com uma situação que o veículo encontra numa das situações discriminadas anteriormente, ela pode fazer então o cadastro de forma oficiosa. E aí passamos então a enquadrar este novo contribuinte como responsável ou a pessoa a quem devemos recorrer caso haja necessidade. A suspensão da titularidade, mesmo que nós possamos pedir a suspensão da cobrança, mas se este veículo ainda tiver por regularizar algum tributo, primeiro deverá o fazer para então garantir que essa atualização seja feita devidamente. Ou seja, se nós compramos um veículo, por exemplo, ou se nós, por exemplo, tivemos um veículo acidentado, em cujo o reporte não foi feito às entidades de direito, enquanto nem as autoridades competentes, nem a Administração Geral Tributária tiver conhecimento desse evento, vai ser considerado como se estivesse a ser utilizado e estivesse operacional.
portanto ele vai pagar então até a data da suspensão efetiva deste tributo. Na situação de transmissão entre vivos, significa dizer que fica sempre na responsabilidade das pessoas que tenham acordado na venda ou alienação de um veículo, garantir que um dos dois pague. Mas a lei é clara. Se quem vender não pagar, quem comprar deverá então assumir este encargo. Isso significa dizer que nós devemos estar um bocado mais atentos hoje quando compramos uma viatura, garantir que já cumprimos a viatura com o imposto então liquidado, por formas a facilitar a nossa gestão financeira. Na situação de mortis causa, tratando-se de herança, não é? Enquanto a herança estiver a ser disputada, ela fica suspensa, mas é bom que se repita que a suspensão só se efetiva quando o cabeça de casal entender ou pagar o imposto desse veículo ou então dar nota que esta herança é indivisa e está a ser discutida ainda a nível dos tribunais. O que é necessário para se fazer então a mudança de responsável fiscal na caso da cessação de um veículo motorizado? O requerimento deve ser feito dirigido à Administração Geral Tributária. Devo dizer que é muito importante que venha sempre já anexado com o documento proveniente de uma das entidades a quais eu mencionei, que são as entidades fiscalizadoras, para garantir então que não haja necessário recorrermos a essas entidades para garantir então que a suspensão seja feita. Portanto, é importante que tenha o nome do contribuinte, o NIF, o número de telefone, a residência, o correio eletrónico, a fundamentação da solicitação da suspensão, o porquê que se está a suspender ou o porquê que não quer pagar, os comprovantes, isso se tivermos uma situação em que tivemos um documento vindo de uma das entidades a quais eu já fiz menção, identificar o veículo, a marca, modelo, categoria, a matrícula, portanto são os elementos suficientes para a identificação do veículo, tanto a nível da base de dados como a identificação do veículo por meio da documentação do próprio veículo. Depois nós temos algumas leis complementares, porque o IVM não trabalha por si só, ele é uma lei que abarca outras entidades, ou seja, cuja fiscalização e a regulamentação dos veículos é feita por outros setores. Então é importante sempre que olhemos para as legislações complementares como elementos de suporte na hora que nós tenhamos que fazer ou suspensão ou cancelamento. Por exemplo, para os veículos motorizados é sempre importante, estamos a falar das motas, dos carros, dos caminhões, é sempre importante que se faça o cancelamento da matrícula para obrigar então a suspensão da cobrança do imposto. Essas são as leis complementares, que é a lei que está relacionada com o Código de Estrada, embora aquele vai ser alterado, o Código de Estrada está a ser alterado, a lei da Marinha Mercante, temos também a lei da Aviação Civil e temos o Regulamento Ambiental de Veículos de Transporte Rodoviário em fim de vida útil. Portanto, existem algumas leis que são o suporte para garantir então que cada contribuinte que esteja numa das situações discriminadas anteriormente possa então fazer a suspensão ou pelo menos solicitar a suspensão da Administração Geral Tributária. Só para repetir, nós temos várias entidades que cooperam conosco para garantir então que haja aqui a troca de informação com as outras entidades e garantir então que as bases de dados estejam as mais afinadas possíveis. Vamos depois entrar um bocado em tempo real, vamos fazer uma transmissão por sistema de um veículo motorizado que pertence a um contribuinte para um outro e ver que é um mecanismo bastante simples, bastante rápido e não se demora muito. Portanto, este é o portal do contribuinte. Eu aconselho vivamente que todos devam
ter o portal do contribuinte como uma ferramenta de trabalho. Hoje é através do portal do contribuinte que nós conseguimos ver a nossa situação fiscal, conseguimos emitir as liquidações. No caso do IVM, nós podemos emitir, para além das liquidações, podemos emitir o próprio DIST, que é a partir do portal do contribuinte. O que é necessário para termos acesso ao portal do contribuinte? Acedemos ao portal do contribuinte, vão-nos pedir, se for a primeira vez, onde nos pedir alguns elementos para garantir então o registro junto do portal do contribuinte, que é o bilhete válido, né? Sempre tem que ser um bilhete de identidade válido, frente e verso, submeter o e-mail, o telefone, o endereço ou pontos de referência em que nós vivamos para poder então termos acesso. É um processo bastante simples, não é um processo demorado, mas podemos sempre fazê-lo de forma mais célere, ou seja, se nós fizermos hoje, provavelmente até segunda-feira já tenhamos. Não deixem para amanhã o que podem fazer, que possam fazer hoje. Esse é o portal do contribuinte. Depois nós acedemos com as credenciais. O que são as credenciais? É o nosso NIF e o número e a própria palavra passe vai ser gerada pelo sistema. Quando for a primeira vez, depois nós temos a necessidade de atualizar para uma palavra mais segura, que nos dá maior conforto e que cumpra aqui os requisitos de segurança da própria palavra passe. Depois de entrarmos, nós teremos esta visão, que também já vamos ver em tempo real. Nós vamos em liquidações, vamos em declarações. Nas declarações vamos encontrar o IVM, que nos vai levar a este portal, e aqui então temos acesso ao portal do IVM, onde nós podemos fazer tanto o cadastro, a liquidação, o pagamento, a suspensão, tudo aquilo que nós, a partir desta página do portal do contribuinte, que nós devemos fazer. E hoje, como o nosso foco está ligado à solicitação de mudança de responsável fiscal, é onde hoje nos vamos cingir. E quando clicamos no botão mudança de responsável fiscal, aparece-nos essa página, que é na verdade um pop-up, uma janela, em que nos dá aqui a possibilidade de escolher uma das linhas em causa, para podermos então justificar o porquê estamos a solicitar a suspensão da cobrança junto da Administração Geral Tributária. No caso de venda, doação, herança, leasing e outros. Portanto, se nós estivermos a submeter um veículo cuja a solicitação da suspensão esteja a ser feita e não tenhamos um dos itens aí discriminados, nós podemos usar o outro e depois nessa barra cinzenta vamos então explanar o que nos leva a fazer a suspensão deste veículo. Depois vai nos pedir outras informações, não é? É necessário que tenhamos a matrícula do veículo, desculpem, o NIF da pessoa, o NIF da pessoa em que vamos fazer a mudança de responsável fiscal, e depois podemos anexar o documento comprovante da mudança de responsável fiscal. Quais são esses documentos? Normalmente será a declaração de compra e venda para os veículos ou uma declaração reconhecida por um notário ou por uma entidade credível que garante então que houve aqui a passagem da titularidade. Aqui estamos mesmo a falar a passagem da titularidade de um veículo de um proprietário para outro proprietário. Não estamos aqui a tratar de veículos que estejam em nome de uma pessoa, ou seja, que esteja em nome, por exemplo, em meu nome, e eu vá passar para outra pessoa. Tem que haver um documento que me dá a prerrogativa de eu poder então passar esse veículo a um novo comprador. Dito isto, nós teremos inseridos os documentos todos, vamos enviar essa mensagem que vai cair
no back-office dos técnicos da Administração Geral Tributária. Portanto, desde o momento que nos aparecer essa imagem, sucesso, requisição realizada com sucesso, significa dizer que o nosso pedido foi submetido. Esse pedido agora vai ser analisado pelos técnicos da Administração Geral Tributária, verificar se os requisitos que foram submetidos estão de acordo e em conformidade com a lei. Se estiverem, serão aprovados e a tramitação será feita automática, ou seja, sai do novo proprietário e vai passar então para o próximo proprietário. E assim estão feitos. Relativamente aos sites, nós temos o portal do contribuinte e temos o portal da Administração Geral Tributária, que também nos leva a podermos aceder ao portal do contribuinte. Como já tinha dito, vamos fazer agora uma simulação em tempo real de como se faz uma mudança de responsável fiscal em tempo real. Este é o portal do contribuinte, que como eu disse, nós temos usamos os nossos credenciais, né, as nossas credenciais, que é o NIF e a password que vai ser gerada, se já não tiver sido alterada, claro. Depois da alterada, nós vamos entrar no próprio portal do contribuinte, que esta é a imagem que nós temos, e vamos poder então ver em declarações o IVM. Em submissão, clicamos em submissão e nos vai levar então àquela página que eu mostrei há bocadinho, que vamos poder operar a partir daqui. Como eu disse, eu posso consultar os veículos que existam nesta base de dados. Isso é um ambiente de teste, portanto, poderá levar algum tempo. Eu vou, por exemplo, transferir este veículo para a conta de uma outra pessoa, né? Porque nós estamos a fazer os testes. Eu então vou fazer o teste como tinha dito inicialmente. Eu vou dizer que vendo o carro, vou pôr a matrícula do veículo, o sistema vai me buscar este veículo. Portanto, poderá levar algum tempo, como é ambiente de teste, ele pode levar sempre algum tempinho. Quantos zeros, Paulo? 67 89 42 1 47. Portanto, esse é o número de um dos colegas. Nós vamos selecionar a conta e vamos então anexar um documento. Este documento provavelmente tem que ser a declaração de compra e venda, caso estejamos a vender, mas poderá ter outros documentos que não necessariamente sejam um documento de compra e venda como tal. Aqui estamos a fazer a mudança da responsável fiscal de um veículo ligeiro. Nesse caso estamos a falar de um Hyundai, né? Um carro pequeno. Nós tão logo façamos, vamos ter aqui o sucesso. Portanto, e assim nós damos por terminada a nossa apresentação. É uma apresentação bastante simples que visava apenas a elucidar aqueles contribuintes que tenham dúvidas em relação a como fazer a mudança de responsável fiscal, em que momento deve-se fazer a mudança de responsável fiscal e, sobretudo, porque deve-se fazer então a mudança de responsável fiscal. Eu penso que da minha parte é tudo. Eu espero que tenhamos algumas dúvidas para esclarecimento. Então, estamos abertos para debatermos caso haja questões relacionadas. Muito obrigado. Paulo, tens alguma questão?
numa das situações que eu mostrei anteriormente. Deixa-me se calhar abrir para melhor elucidar. Vamos lá ver. Portanto, os veículos que estejam na situação de inutilização por algum motivo, que estejam na situação de inutilidade, que tenham sido exportados, que tenham desaparecido, que tenham sido incendiados, portanto, ou se tenham tornado salvado. Nessas situações, para se solicitar a suspensão da cobrança do veículo motorizado, é necessário, junto às entidades fiscalizadoras ou reguladoras, garantir então que esta suspensão seja feita a partir destas entidades. E qual é o procedimento em algumas delas? É garantir então que se suspenda ou cancele-se a matrícula do veículo. Com o cancelamento da matrícula por uma dessas entidades é bastante o suficiente para que se suspenda a nível da Administração Geral Tributária. Mas devo repetir que o facto de nós pedirmos a suspensão hoje, vamos dar a hipótese, estamos a falar da suspensão do veículo que está a ser feito hoje, e esse veículo tem encargos fiscais até ontem. Logo, o contribuinte só vai garantir a suspensão efetiva junto à Administração Geral Tributária depois de regularizar todos os impostos que não foram pagos até a devida suspensão. Portanto, a suspensão só se dá nos casos em que haja o cancelamento da matrícula, mas antes do cancelamento da matrícula deve garantir a regularização dos tributos e só aí então deixará de facto de ser cobrado por este veículo que já não faz parte da frota do contribuinte. Mais? Ok, aqui tem uma sugestão do contribuinte, vamos acatar sim. A princípio essa live vai ficar disponível online, os contribuintes sempre poderão voltar a dar uma vista de olhos e poder então ter alguma ilação. Tem uma outra sugestão aqui, é da tela partilhada. Com certeza a próxima vez vamos tomar cuidado de termos então a tela partilhada. Quanto à mudança do responsável fiscal do proprietário por um mero possuidor, os trâmites são os mesmos. Portanto, o possuidor não consegue fazer a mudança de responsável fiscal, salvo nas situações em que o veículo já tenha sido cadastrado diretamente em seu nome. Por exemplo, eu posso registrar um veículo novo que não tem ainda, vamos dizer, o responsável fiscal, o proprietário propriamente dito, mas eu sendo o responsável fiscal, eu posso registrar esse veículo já em meu nome. Mas é bom que se dê essa nota que aqui o registro não é o registro da titularidade do veículo. O registro aqui é sempre a efeitos fiscais. Portanto, por exemplo, se uma pessoa quiser se tornar solidariamente o responsável fiscal de um veículo motorizado, pode assinar um termo de compromisso e submeter esse termo, e ele então ficará com a responsabilidade de garantir então que todos os impostos relacionados a este veículo passam a ser da sua alçada. Aqui temos aqui um contribuinte a reivindicar que já fez a solicitação do cancelamento e a retirada do seu veículo e até agora ainda não teve a resposta devida. Provavelmente, devo dizer, Sr. Contribuinte, que nós temos
muitos pedidos e provavelmente deverá ainda estar a ser analisado. Só não sei qual é o horizonte temporal em que está a referir-se, mas provavelmente seja uma dessas situações. Tem o Luton do João, que diz que por algum motivo teve que registrar um veículo que não é seu na sua conta junto do portal do contribuinte e agora tem alguma dificuldade em retirar o carro da sua conta. Portanto, nesses casos, basta que na mudança de responsável fiscal, a qual nós falamos há bocadinho, como é que se faz via sistema, submeter o título de propriedade deste veículo em nome da pessoa que de facto é o dono. Aí a mudança é feita imediatamente, sem grandes requisitos. Portanto, eu não consigo, o Lutondo deverá voltar a explicar, não percebi a questão dos documentos, download dos documentos, mas se bem entendi, sim, agora percebi, sim, os documentos que diz que vai submeter em anexo, sim, devem ser esses, mas necessariamente o mais importante é o título de propriedade, que na verdade que é o documento que legitima quem é a pessoa dona deste veículo. O Miguel João faz aqui uma pergunta bastante interessante, embora fugindo um bocadinho aqui do tema, mas pronto, tem a ver com a mudança de responsabilidade fiscal. Ele pergunta: posso pagar pelo portal em meu nome, o IVM de uma viatura em nome de outrem? Sim, hoje o portal já dá essa prerrogativa, ou seja, hoje eu posso cadastrar um veículo na minha conta, mas não vai ficar na minha conta, e posso liquidar e gerar o pagamento em nome de outro. Ou seja, hoje o portal tem a possibilidade de poder então fazer o registro e o cadastro de um veículo que não é seu, mas que também não fica em seu nome. Vai ficar em nome da pessoa que de facto é a dona e a proprietária desse veículo, mas ainda assim conseguimos fazer a liquidação. Portanto, essa é uma das novas funcionalidades que o portal tem para facilitar a vida de muitos e garantir então que não se cometa os erros que se cometeu. Nós tivemos ali várias situações que muitos contribuintes, na euforia de ajudar as pessoas, registraram os veículos em seu nome, depois tiveram muitas dificuldades em tirar os veículos da sua alçada para o respectivo proprietário. Portanto, com esta nova funcionalidade, ele vai garantir que este contribuinte já não corra este risco. Temos aqui o Joel. Para o cancelamento da matrícula no portal pela pessoa que o vendeu, quais são os requisitos para deixar? Ok. Se bem percebi a questão, quem vendeu fica sempre com a situação pendurada. Mas nessas situações, o que é aconselhável fazer é submeter a declaração de compra e venda e a cópia do bilhete a quem vendeu o veículo, para então que junto do portal os técnicos da administração geotributária façam então aqui a mudança de responsável fiscal. Portanto, é bastante simples. Não sei se tens mais questões aí, Paulo. Eu penso que se não tivermos mais questões, a live vai sempre ficar disponível para quem quiser dar uma vista de olhos. Eu daria por terminado e agradeceria a presença de todos vocês. Como sempre, muito obrigado.
Pergunta? Bom dia para todos. Boa quinta-feira a todos.